Atos capítulo 14, todos já acharam? Ainda não? Atos 14, eu vou ler a partir do 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu preciso da escola bíblica dominical. Me socorre, Jesus. Não? Então tá, então você já achou. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus, descrentes, acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, região vizinha, e ali pregavam o evangelho. Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, que nunca havia andado. E ouviu Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fique em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava em frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no chão no meio da multidão gritando. Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens, da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho, para que vos afasteis dessas práticas inúteis, e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas e estações frutíferas, fartando-vos de mantimentos e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isso, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhe oferecessem sacrifícios. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus maravilhoso, que nós cantamos aqui e bendizemos o teu nome. Pedimos no nome de Jesus, Pai, que teu Espírito Santo desça sobre nós, Senhor, e nos traga a iluminação, Senhor, a compreensão da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira, Senhor, o tampão dos nossos olhos, Senhor. Tira, Pai, o tampão dos nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ver, ouvir o Senhor, para que possamos sentir, ó Pai, em nosso coração, aquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus querido, se a Senhora dos nossos pensamentos, das nossas vontades, conduz, Senhor, a nossa vontade de acordo com a tua vontade, conduz, ó Pai, os nossos pensamentos de acordo com os teus pensamentos.
Pai, que nada seja impedimento para a pregação da Tua palavra, que nada seja empecilho para roubar a nossa atenção do Senhor, que no nome de Jesus, ó Pai, toda frieza espiritual seja retirada de nós, que haja em nós o fervor da Tua palavra, que no nome santo de Jesus o Teu amor, Pai, seja derramado sobre nós e aqueça os nossos corações nessa noite, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, por misericórdia e graça, como aqui já foi ministrado, Senhor. Lava-nos com Teu sangue precioso, Senhor. Torna-nos mais alvo que a branca lã, Senhor. Mais alvos do que a neve, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Para aqueles irmãos que estão acompanhando essa série de mensagens de Atos no domingo de manhã, vai ficar mais fácil de entender. Então, eu vou pedir a sua paciência comigo para eu fazer uma introdução um pouco mais aqui longa, para que os outros irmãos também, né, que não vieram nas outras mensagens, possam compreender. Esse texto que nós estamos lendo faz parte da primeira viagem missionária de Paulo. Essa primeira viagem missionária, ela começa lá no capítulo 13. No capítulo 13 do livro de Atos, começa essa viagem, e eles então passam, né, por cidades importantes ali, passam por toda a ilha de Chipre, pregando o evangelho, né, até Pafos, que era a capital de Chipre. De Pafos eles pegam um navio e vão ainda para o continente, chegam em Antioquia da Psídia, e lá em Antioquia da Psídia eles começam a pregar também o evangelho. E quando Paulo está pregando o evangelho na sinagoga dos judeus, diz a palavra que uma grande multidão de pessoas, de judeus e de prosélitos, né, que são gentios, que se converteram ao judaísmo, né, e pessoas ali que tinham um certo apreço pela religião judaica, né, pessoas que ainda não eram convertidos, mas estavam ali, tinham um certo interesse na religião judaica e que frequentavam a sinagoga. E aí diz a palavra de Deus, pode abaixar o ganho, deixa que eu vou me cuidar aqui, Arthur, obrigado, eu vou aproximar aqui o microfone, obrigado. E aí, lá, Paulo prega a palavra de Deus na sinagoga e boa parte dessa grande multidão, isso está lá nos versos 42, atendem, do capítulo 13, atendem ao chamado, à palavra de Deus, e eles então vêm a Cristo. Eles vêm a Cristo, eles entregam a Cristo, eles começam a buscar Paulo. Nós queremos saber mais, começam a procurar Barnabé. A gente quer ouvir mais, fala mais, por favor, me ensina mais, eu quero ouvir mais. E aí no sábado seguinte, quando eles têm a reunião lá na sinagoga, eles pedem para que de novo Paulo vá lá e pregue. Só que dessa vez, quando Paulo está lá pregando, diz a palavra de Deus, isso começa lá do verso 42 e vai até o verso 52, um grande grupo dos judeus começam a perseguir Paulo e Barnabé por causa da inveja. Eles começam a perseguir por inveja. Por que, pastor, inveja? Porque quando Paulo e Barnabé começam a pregar, muita gente começa a acreditar. Eles esperam a leitura do texto, da lei dos profetas, e então Paulo começa a explicar como aquela palavra dizia a respeito de Jesus. E muitos judeus começam a crer em Jesus. Então, os demais judeus, né, que permaneciam incrédulos, começam a perseguir os apóstolos. E aí, eles então se veem não tendo outra opção a não ser indo embora da cidade. Isso está lá no verso 50, quando diz assim, mas os judeus, estou lendo no capítulo 13, verso 50, que diz, mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. E aí você pensa, bom, então Paulo, já que foi perseguido, já que foi expulso, ele vai desistir, ele vai abandonar, né? Bom, vamos tentar outra coisa. Não, ele vai continuar pregando o evangelho. Só que agora ele só muda de cidade. E aí o texto que nós lemos é um texto que começa em Icônio. Do verso 1 aqui do capítulo 14 até o verso 20, o que nós estamos vendo são
é o evangelho sendo pregado em 2 cidades. Então a gente pode dividir esse texto de maneira muito mais fácil para a gente poder compreender, na medida em que o evangelho se desenvolve em cada uma dessas cidades. É isso que a gente vai fazer hoje aqui para poder entender o que esse texto está dizendo. Primeira parte desse nosso sermão vai ser a gente falar aqui, pensar juntos sobre o que o evangelho, o que aconteceu, o que o evangelho provocou na cidade de Icônio. Isso vai do verso 1 até o verso 7. E depois a gente vai falar sobre o evangelho em Listra, tá certo? Essas 2 províncias aí. Essas 2 cidades, principalmente Icônio, era uma cidade todas essas cidades, na verdade, né, desde Antioquia da Psídia, Icônio e Listra, fazem parte da província romana ali da Galácia. Muitos historiadores vão dizer que talvez quando Paulo escreve para as igrejas aos Gálatas, né, a carta aos Gálatas, na verdade seria uma carta endereçada a essas igrejas que foram plantadas nessa primeira viagem missionária. Então, tem uma certa ligação e o comportamento dos judeus nessas cidades faz sentido quando a gente lê a carta aos Gálatas. Mas a gente não vai falar dessa carta hoje, a gente vai falar de como o evangelho começou a penetrar por essas cidades e ali se plantando igrejas, fazendo discípulos de Jesus e essas pessoas sendo treinadas por Paulo, sendo ensinadas por Paulo. Então, primeiro, vamos novamente refletir sobre o que Deus diz aí, do verso 1 até o verso 7, quando fala sobre a igreja em Icônio, ou a missão, né? A missão de Paulo e Barnabé em Icônio. Diz o verso 1 que eles entraram na sinagoga dos judeus. Então, toda cidade que tinha uma sinagoga, era estratégia de Paulo fazer o quê? Ir primeiro para a sinagoga. Ele sempre dava essa prioridade a falar aos judeus. Vamos à sinagoga, e então a metodologia de Paulo qual era? Deixa eles lerem. Eles vão ler o texto, eles vão ler a lei, vão ler os profetas. Quando eles terminarem a leitura, aí o apóstolo pedia a palavra e pregava o evangelho para eles, né? Mostrava como a lei e os profetas apontam para Jesus. Novamente, essa é a estratégia que ele fez em Antioquia da Psídia, é a mesma estratégia em Icônio. Então, como costumava fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Talvez uma grande multidão ouviu a palavra, creu no evangelho. Houve um grande despertamento também em Icônio. Assim como a gente viu um grande despertamento do Senhor em Antioquia da Psídia, em Icônio também muita gente creu no evangelho. E aí o verso 2 diz: mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. E uma coisa que a gente falou muito no último sermão do capítulo 13, é sempre assim, né? O evangelho vem, toca as pessoas, muitos são chamados pela pregação do evangelho e vêm a Cristo, mas sempre haverá oposição, sempre haverá perseguição. E isso, igreja, é algo que a gente precisa entender e aceitar, porque faz parte da caminhada no evangelho. Quando o evangelho é pregado, quando o evangelho é anunciado, em alguns, esse evangelho vai conduzir essas pessoas ao quebrantamento, ao arrependimento que conduz à salvação. E em outros? Em outros, o mesmo evangelho, a mesma palavra, vai gerar um endurecimento. Pastor, mas e o que a gente faz? A gente não faz. A gente continua o quê? Pregando. E deixa que o Senhor chame os seus pela obra do evangelho. O nosso trabalho, a nossa função, a nossa missão é pregar o evangelho. E aqueles a quem o Senhor tem chamado virão a Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Foi o que Jesus falou. Então, essas pessoas virão a Cristo. Mas e a oposição, a perseguição, as pessoas lutando contra a igreja? Isso sempre existiu e sempre vai existir até o dia do Senhor. A igreja sempre sofreu perseguição. Esse é um ponto central, é um tema central nesse nosso sermão de hoje. A perseguição que a igreja sofre. Vocês vão ver que isso está em todo o texto.
Em todo o texto. E já começa aqui no verso 2. Então a igreja sempre sofreu perseguição e sofrerá perseguição. O que nos importa? Pregar o evangelho com fidelidade. Essa é a nossa função, essa é a nossa tarefa, nossa missão. E deixar que Deus, então, chame os seus pela obra do evangelho. E aí, os irmãos pensam assim, poxa, mas é difícil, né? Lidar com perseguição. Já que estão perseguindo, era mais fácil eles desistir, vão embora. Já que em Antioquia da Psídia, quando eles pregaram, foram perseguidos, eles foram embora, agora também eles vão? Não. Olha que interessante, o verso 3 diz assim, Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor. O que o autor, Lucas no caso, né, o narrador aqui, está tentando descrever para nós? O que ele está tentando comunicar? Imagina, Lucas está escrevendo isso. E ele está escrevendo, quando eles chegaram em Icônio, uma grande multidão creu. Segundo verso. Mas os judeus acirraram os ânimos dos gentios e irritaram contra os irmãos. Aí no verso 3. Entretanto, eles demoraram ali por muito tempo. Veja, o próprio autor está tentando mostrar para mim e para você, e no caso para o ouvinte original, né, para as primeiras pessoas que vão pegar esse livro para ler, o seguinte, que apesar da dificuldade da pregação do evangelho naquela cidade, apesar dos judeus terem acirrado os ânimos ali dos gentios contra os irmãos, ainda assim eles insistiram. Eles perseveraram. Eles não abriram mão de pregar o evangelho naquela cidade. Eles continuaram ali e demoraram por muito tempo. Porque, veja, irmãos, essas cidades, Antioquia da Psídia, a gente até já mostrou o mapa aqui, elas são próximas. Elas são próximas. E aí, se Paulo fosse embora muito rapidamente, talvez aqueles novos crentes não tivessem força suficiente, conhecimento, fundamento suficiente no evangelho para que eles pudessem permanecer firmes. Então, apesar de Paulo estar sofrendo perseguição e Barnabé estar sofrendo perseguição, o que eles fazem? Vamos resistir, vamos perseverar, não vamos desistir da missão, vamos continuar. E eles então continuam ali, pregando a palavra. E olha o que o texto diz. Aliás, uma observação importante. Eles vão fazer isso e eles vão perseverar porque Paulo e Barnabé, eles têm consciência do nível que a missão exige de nós. A gente falou disso aqui hoje de manhã. A missão exige de nós um nível de compromisso. E Paulo e Barnabé tinham consciência disso. Então, eles não iam desistir assim tão facilmente. Eles iam insistir. Aí, olha o que diz a segunda parte do verso 3. Que o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Sinais e feitos extraordinários. Tem duas situações aqui para a gente pensar. Primeira, por que palavra da sua graça? Porque lembrem os irmãos que quando Paulo prega, mesmo que na sinagoga, ele declara categoricamente a justificação, o que salva o pecador é a graça de Jesus. A única coisa que pode salvar alguém é a graça de Jesus. Você não pode fazer nada para se salvar. Nenhum de nós pode fazer nada para se salvar. A salvação não está nos méritos do homem. Agora, imagine os irmãos dizer isso dentro da sinagoga, aonde eles acreditavam que a justificação vinha pela obediência à lei de Moisés. E aí Paulo está dizendo, não, a lei não pode salvar vocês. Ninguém é justificado pela obra da lei. Nós somos justificados pela obra da graça de Deus em Cristo Jesus, que levou sobre ele os nossos pecados. E é dessa forma que nós nos fazemos justos. Isso quer dizer a palavra da sua graça. E aí sim a gente entende por que depois ele fala concedesse, ou seja, Deus concedia, então não era Paulo e Barnabé determinando nada, não era Paulo e Barnabé mandando em Deus, não era Paulo e Barnabé dizendo, mas eu declaro, mas eu profetizo. Isso não existia, isso não existe. Olha o que o texto diz. Acerca do Senhor,
que confirmava a palavra da sua graça, o quê? Vocês estão com a Bíblia aberta? Concedendo. Então, quem concedia? Deus. Deus é quem concede milagre. Deus é quem faz. Deus é quem realiza milagre na igreja. Não é o pastor que determina nada, não é o apóstolo, não é o bispo que declara, que profetiza. Não, não, é Deus que concede milagre. Então nós, como igreja, cultuamos ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai movendo nos corações. É assim que acontece. Então a quem precisa de cura, Deus cura. Quando ele acha que tem que fazer isso. A quem precisa de libertação, Deus liberta, segundo a sua vontade. Você está precisando de uma palavra, então Deus vai trazer essa palavra ao seu coração, na medida da vontade dele. Então Deus vai atuando e vai tocando nos corações na medida em que cada um de nós necessita. Entende? Por que não faz sentido a gente fazer uma reunião dos milagres? Porque quando a gente fala assim, vamos fazer uma reunião dos milagres, a gente está dizendo que quem pode determinar a agenda de Deus? Nós. Você pode determinar a agenda de Deus? Deus faz o que quer, quando quer, do jeito que quiser, em quem Ele quiser. E a gente não pode nada. Mas veja, quando esse sinal vem, esse milagre acontece, é por isso que eu estou me deixando mais tempo aqui, nesse primeiro momento do texto, depois vai fazer ainda mais sentido isso na segunda parte. Mas quando o milagre vem, para que ele vem? Olha o que o texto diz para nós. O texto diz assim, olha, entretanto eles demoravam ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Então, os sinais e os feitos extraordinários tinham o objetivo de quê? Confirmar. Pensa nisso um pouquinho. Vamos mastigar isso aqui um pouco mais. Quando Deus faz um milagre na vida de alguém, qual é o objetivo de Deus? Num primeiro momento a gente pensa assim, bom, Deus quer ajudar aquela pessoa que está precisando do milagre, não é isso? Só que se eu penso só isso, eu estou limitando aquela ação do milagre como se o milagre fosse um fim em si mesmo. Então o objetivo é o milagre pelo milagre, nada além do milagre. E nada menos que o milagre e nada mais que o milagre. Percebe? Agora, quando Deus realiza um milagre, o que o texto está dizendo é que ele concede esse milagre como forma de confirmar o quê? A palavra. A palavra. Por isso que o autor chama o milagre de sinal. Sinal, pensa nisso. Sinal. Imagina lá que você está dirigindo seu carro, né? E tem lá uma placa. Ó, para onde você quer ir, tem que virar à direita na próxima saída. E aí você que está querendo chegar naquele destino, você vai fazer o quê? Você vai virar à direita. A sinalização vai o quê? Vai conduzindo você, não é assim? Então, ao longo do caminho, ao longo da trajetória, você vai tendo ali a sinalização do trânsito para conduzir você para um determinado lugar. E assim também é na nossa vida. Quando Deus realiza um milagre na nossa vida, irmão, Ele faz como um sinal. E esse sinal é para nos conduzir a Cristo. Esse sinal, a sinalização do trânsito da nossa vida, é para conduzir eu e você à mensagem da graça de Cristo Jesus. Então veja, quando a gente vai muitas vezes a Deus, a gente pede para Ele realizar um milagre, muitas vezes nosso coração é tomado por um egoísmo sem fim, não é assim? A gente quer um milagre só pela gente, é isso. Né? Que Deus nos dê esse milagre, por quê? Porque eu quero que esse milagre aconteça. Mas Deus, Ele pensa além de mim, você e do nosso egoísmo. Então, quando Deus permite que algo maravilhoso, extraordinário aconteça na nossa vida, é porque Ele quer conduzir pecadores a Cristo. Ele não quer que o milagre seja um fim em si mesmo. Porque, afinal de contas, irmãos, eu já falei isso aqui nas minhas mensagens de Atos, estou repetindo porque a gente está aqui hoje à noite, e muitos não ouviram isso.
todo milagre que Deus faz na nossa vida nesse tempo tem um prazo de validade. Você já pensou nisso? Todo milagre que Deus faz nessa vida, nesse tempo, tem um prazo de validade, a não ser a salvação. A não ser a salvação. Por exemplo, Deus pode te curar. Vai durar quanto tempo essa cura? Ah, pastor, até o dia de eu morrer. Aí eu espero que seja muito tempo. Mas no dia que você morrer, esse milagre faz qual sentido para você? Seja sincero. O fato de você ter sido curado, vai fazer qual sentido? Mínimo. Ah, eu quero também um milagre da libertação, um milagre, sei lá, da resposta no trabalho, enfim. Eu quero um milagre do Senhor, um milagre do Senhor. Sim, mas esse milagre depois do dia que você se for, te vale mais de quê? Percebe? Ele tem um prazo de validade ali. Então não adianta a gente querer a Deus só por causa do milagre. Só por causa do sinal. O sinal não pode ser um fim em si mesmo. Então, quando Deus faz um sinal, ele aponta para Cristo, ele conduz os pecadores a Cristo. Por quê? Porque a obra da salvação é o único milagre que não vai acabar nunca na nossa vida. É o único milagre que vai permanecer por toda a eternidade. É a salvação em Cristo Jesus. Então, esse é o maior de todos os milagres. É o milagre mais extraordinário que Deus pode fazer na vida de alguém, é que essa pessoa seja salva. Não é que ela seja curada de uma doença ou livre da morte. Enfim, é que ela seja salva. Esse é o maior milagre que Deus pode realizar na sua vida e na minha vida. Então, veja, quando Deus faz, ele faz sinais. E isso fez o que com aquela cidade? O povo ficou dividido, diz o verso 4. O povo se dividiu. E aí você lê esse versículo em casa e pensa assim, bom, o povo está dividido lá na cidade. Isso devia ter sido muito ruim, né? E eu penso que aquilo devia ter sido muito bom. Pela divisão? Não, mas porque isso significa que um grande número creu. Porque senão não tinha divisão, não. A maioria ia esmagar a minoria. Não é assim? Facilmente. Mas ele está dizendo que houve uma divisão. Eu quero crer nisso como um copo meio cheio. Como um grande número de pessoas que creu na mensagem. Agora, é claro, como eu disse aqui e repito, o evangelho é pregado, em um gera quebrantamento, nos outros endurecimento. Em um gera salvação e nos outros condenação. E aí o verso 5 vai dizer o seguinte para nós. E tanto os gentios como os judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Estavam arquitetando ali, apedrejar Paulo. Bom, esses planos de apedrejamento, eu vou voltar nesse verso mais para frente. Não vou falar dele agora não, mas vamos continuar. Então, no verso 6, diz, ao saberem disso, eles fugiram para Listra. Então, olha, Paulo não sai de Icônio porque ele foi perseguido. Ele só saiu de Icônio porque havia um plano para matá-lo. Então, Paulo, ele está saindo, está fugindo em defesa da própria vida. Não é porque ele está chateado porque os judeus estão se levantando contra ele. Não, é porque há um plano para matá-lo. Então, Paulo não quer ser um mártir antes do tempo, não, irmãos. O martírio não é uma coisa boa, não. Então, se há a possibilidade de fugir para defender a própria vida, que o crente fuja mesmo. E que interessante, ele foge, e para onde ele vai pregando, diz o verso 7. E ali pregava um evangelho. Para onde Paulo for, ele vai pregar. Ele vai falar do amor de Cristo, ele vai falar da salvação pela graça. E em Listra encontrava sentado um homem, defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado. Agora a gente entra numa segunda parte do texto, que é o evangelho em Listra. E veja, Listra é uma cidade predominantemente grega. Lá não tem sinagoga. Então, o que Paulo vai fazer se não tem sinagoga? Ele vai para uma praça, ele vai para algum local público, para uma esquina, para um mercado, enfim, para algum lugar onde tem pessoas. Então, quando Paulo chega na cidade, tem uma sinagoga, ele vai para a sinagoga e aproveita a leitura para falar de Cristo. Quando não tem, ele vai para algum lugar público.
e usa aquilo como estratégia para falar de Jesus. E o fato de dizer que tinha um homem lá aleijado de nascença, olha o que vai acontecer com esse homem, a reação desse homem ao evangelho. Verso 9. E ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. E ele então deu um salto e começou a andar. Olha que coisa maravilhosa esse milagre. Olha que coisa extraordinária. O homem nunca tinha andado. E isso nos faz lembrar um outro milagre que aconteceu em Atos semelhante. Vocês lembram? Ou não? Eu não vou prometer a caixa de bombom, não, que eu estou devendo a irmã Sandra até hoje, né? Mas quem lembra? Quem lembra? Um outro milagre que aconteceu assim também. Muito bom, mano. O aleijado da Porta Formosa, que Pedro cura lá no capítulo 3. E não é à toa. Porque, veja, naquele texto também diz que aquele homem era aleijado de nascença. E isso, para aquela época, era o fato de Deus estar se manifestando. Porque se aquela pessoa, ela tinha aquela enfermidade desde o seu nascimento, isso significa que só Deus poderia revogar aquilo. Então, quando Paulo cura aquele homem, aquilo para a cidade é um sinal. Deus está aqui. Assim como foi lá quando Pedro curou aquele homem à porta do templo. Perceba, não é uma regra, mas isso também é uma indicação. Por quê? A cura de algo assim deveria ser feita por quem? Pelo Messias. Mas esses homens estão sob a autoridade messiânica. Estão sob a autoridade messiânica, a autoridade do próprio Jesus. Então, ele é curado. E qual a reação da multidão? A multidão tem duas reações. A primeira vai do verso 11 até o verso 13. Diz assim: vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava onde? Em frente para a cidade. Vocês estão acompanhando? Verso 13. Trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifício. Então, olha que interessante. Aquele homem estava ouvindo a palavra e, de alguma maneira, que o texto não explica, o texto não diz o que aconteceu, mas Paulo olhou para aquele homem e falou assim: ele tem fé. O texto não diz como isso aconteceu. Assim como o texto também não diz como é que Pedro entendeu que devia curar aquele homem lá na porta do templo, né? Ele passa ali e diz: olha para nós, ele olha e a cura acontece. Aqui também não diz. Mas, de alguma forma, ele entendeu que deveria curar esse homem. Quando ele é curado, na cidade havia um grande templo aos Zeus, ao principal deus do panteão grego. Então, os gregos adoravam Zeus como o maior de todos os deuses. E Hermes era uma espécie de semideus, um mensageiro dos deuses, um mensageiro dos deuses. Então, esse mensageiro dos deuses ali, por isso que eles chamam de Paulo, porque Paulo era quem estava falando. E qual a reação daquela cidade? Vamos oferecer sacrifícios, porque os deuses estão até nós. Aí a gente precisa lembrar um pouco sobre a mitologia grega. Porque os gregos acreditavam que de tempos em tempos, de alguma maneira, os deuses desciam do Olimpo e se tornavam em forma humana e faziam alguma coisa. Às vezes tinham relação com alguma mulher e nascia um filho, e esse filho era um grande homem naquele tempo e tudo mais. Ele tinha os seus mitos, as suas histórias, as suas lendas. Então, quando eles veem aquele sinal acontecer e eles não têm conhecimento da palavra, eu vou repetir, preste atenção aqui, meus irmãos, que isso é importante. Como eles não tinham conhecimento da palavra, quando eles viram um sinal, o que eles pensaram? É algo místico. É um Deus que veio até nós. Olha só. E aí o sacerdote não vai deixar isso passar despercebido. O sacerdote, ele se aproveita ali, pega todos e fala: não, vamos oferecer sacrifícios. Ele está ali doido para vender, né, a ideia de que realmente Zeus está ali no meio deles. Então ele vai lá, pega os bois para sacrificar. E aquela multidão, então, supersticiosa, afinal de contas, tinha um templo de Zeus na porta da cidade, na frente da cidade.
eles interpretam aquele milagre à luz de uma teologia doente, ou de uma teologia fraca, ou de uma teologia incerta, do seu próprio entendimento de quem é Deus. É como se eles pegassem para examinar o milagre com os óculos de uma falsa religião. Então, o que eles vão interpretar? Bom, de fato, Zeus fez isso. Olha, irmãos, que coisa interessante e séria. Pode parecer boba, mas é séria. Quando o milagre acontece, se a gente não tem conhecimento da palavra, o povo tende ao misticismo. Foi isso que aconteceu. Assim, vamos pegar touros aqui e vamos sacrificar, eles são deuses. E não é assim que acontece em muitos lugares. Para pensar direitinho, precisa falar não, mas só pensa. Acontece um sinal ou algo que parece um sinal, e como as pessoas muitas vezes não têm conhecimento da palavra, começam a interpretar aquilo ali à luz de uma teologia rasa. E aí vira o misticismo. Já não tem mais nada ali de cristianismo. É uma religião mística. Então, veja, sem conhecimento da palavra, o povo acaba tropeçando. Como eu já disse, o milagre por si mesmo não convence as pessoas do pecado. Percebe? Deus pode abençoar alguém com um milagre? Sim ou não? Pode, claro que pode. A gente crê nisso, não crê? Amém? Agora, o milagre por si mesmo tem poder para convencer alguém do pecado? Não tem. Não tem. Por isso, o milagre não pode produzir no coração das pessoas fé salvadora. Aquele homem foi curado, mas isso não produziu naquela cidade fé salvadora na palavra que Paulo estava pregando. Por isso é necessário que o milagre sempre venha acompanhado da palavra, porque afinal de contas a própria Escritura nos diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Milagres não acontecem todo dia, não é verdade? Milagre não acontece todo dia, mas quando eles acontecem, nós devemos entender que eles são sinais que devem conduzir a pessoa ao conhecimento de Cristo. Quantas pessoas experimentam a graça de Deus sem, contudo, conhecer o Deus da graça? Esse é um cenário perfeito para que essas pessoas acabem caindo em uma espécie de misticismo gospel, achando com isso que conhecem a Deus. No entanto, o conhecimento sobre o Deus verdadeiro vem por meio do quê? Por meio do milagre da palavra. O conhecimento de Deus vem por meio do quê? E o sinal, o milagre, quando Deus faz, ele faz para nos conduzir para onde? Para a palavra. Então, o verdadeiro Deus vem por meio da sua palavra, o conhecimento. Os sinais são uma forma de confirmação do seu eterno poder e da sua bondade. Então, veja agora a reação dos apóstolos. Verso 14. Diz assim: quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas. Isso era um sinal de humilhação. Rasgaram as suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando: homens, por que estás fazendo isso? Nós também somos homens. Veja, Paulo não tem nenhuma intenção de vender para aquelas pessoas uma ideia errada sobre ele. Nenhuma intenção. Então ele diz: homens, nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o evangelho para que vos afasteis do quê? Destas práticas inúteis. Olha só o que Paulo está dizendo. A religião de vocês, essa idolatria, esses falsos deuses que vocês adoram, são o quê? Inúteis. E nós estamos aqui pregando o evangelho para que vocês abandonem esses deuses inúteis. Abandonem. Para que vocês creiam no único Deus verdadeiro e no seu Filho. Não houve um Zeus que se fez em forma humana, não. Mas o próprio Filho de Deus encarnou em forma humana e não fez besteira ou se deitou com mulheres, não. Ele morreu na cruz pelos meus e pelo teu pecado.
Essa é a boa notícia do Evangelho, que você é um pecador, mas Cristo, Deus, se fez em forma humana. E depois ele não se transforma em Deus de novo e volta para o Olimpo, não. Deus que se fez em forma humana vai permanecer humano por toda a eternidade, por amor de mim e de você. A doutrina da encarnação diz que Cristo permanecerá em forma humana por toda a eternidade. Isso foi lido aqui. Mais cedo no louvor, não sei se você percebeu. Fala que ele se humilhou. Por quê? Porque o próprio Deus verdadeiro assumir forma como a nossa é uma humilhação por si só. Mas Jesus ainda assim se humilhou. E é isso que ele estava dizendo. Porque só o Evangelho pode livrar as pessoas das suas práticas inúteis. Só o Evangelho pode convencer uma pessoa a deixar de adorar uma imagem que não fala, que não vê, que não ouve. Só o Evangelho pode convencer as pessoas a abandonar sacrifícios a falsos deuses. Irmãos, muitos aqui conhecem a minha história, minha família veio disso. Eu cansei de ver meu pai apresentar ofertas a deuses que não tinham boca para falar, que não tinham mãos para tocar, deuses inúteis. E, de repente, na sua família, também tem pessoas assim, que praticam uma falsa religião de um Deus inútil. Sabe o que vai convencer eles? Não é o milagre, não. É o quê? O Evangelho. É o Evangelho, o caminho é o Evangelho. O caminho é que você faça como Paulo fez, dizendo, olha, nós anunciamos o Evangelho para que vocês se afastem dessas práticas e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que é neles. Outra coisa maravilhosa nesse texto, e me permita aqui dizer, eu sei que isso pode parecer bem confrontativo, mas é verdade. Irmãos, veja que a postura de Paulo e Barnabé é muito diferente de muita gente que a gente vê por aí. Porque por muito menos o cidadão iria querer o quê? Absorver toda aquela glória como se fosse para ele, toda aquela exaltação. Por muito menos ele ia querer o rosto dele estampado no cartaz na porta da igreja. Não é assim? Por muito menos ele ia querer lá a imagem dele lá e tal, para propaganda daquela igreja. Por muito menos. Muito, 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 muito menos. Mas Paulo e Barnabé não têm nenhuma intenção nisso. Não desejam roubar a glória que é do Senhor. Aqui está um grande sinal para a gente compreender, para a gente perceber um fruto de um falso profeta e um verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta, ele deseja que toda a atenção, glória e honra seja dada ao nome do Senhor. Mas um falso profeta não. Um falso profeta, ele busca a glória daquela mensagem, mesmo sabendo que ele não tem direito a glória nenhuma. Aqui tem um grande sinal para a gente perceber. Quando é que um falso profeta é um verdadeiro profeta? Veja como ele reage ao que Deus faz no meio da igreja. Isso pode ser um grande indicativo para nós. Como essas pessoas reagem? No verso 16 ele fala, nos tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas nas estações frutíferas, fartando-vos de mantimento, enchendo o vosso coração de alegria. E o que Paulo está dizendo aqui no verso 17? Paulo está falando sobre a graça comum. Pastor, o que é isso, graça comum? Quando você vai falar de Jesus para uma pessoa que ela não acredita na palavra, talvez essa conversa fique muito num tom de discussão. Por quê? Porque você vai falar, a Bíblia diz isso, ela vai falar, mas eu não acredito na Bíblia. Não é assim? Ah, mas a Bíblia diz aquilo ali, mas eu também não acredito nisso. Papel aceita tudo. Alguém pode ter mudado. E aqui talvez tenha para nós uma pista de como lidar com esse tipo de objeção. Quando a pessoa não acredita na palavra, mas ela vê a graça comum. O que é isso? O sol, a lua, as estações do ano, a natureza, o plantio, a semente, que o semeador põe na terra e dá a vida, e ele não tem como explicar, porque a vida em si é um milagre. Então, Paulo usa o artifício da própria graça comum, da obra da criação. A revelação de Deus por meio da criação.
E partindo daí da criação, então, ele vai lá e caminha para o evangelho. Ele tem um senso de oportunidade maravilhoso, o apóstolo Paulo. E verso 18 diz: e dizendo isso, foi difícil impedir que as multidões oferecessem sacrifícios a eles. Chegaram, porém, agora, preste bem atenção, chegaram, porém, judeus de Antioquia, lá onde ele pregou e houve aquele grande despertamento, Icônio, aonde ele teve que sair porque tinha um plano para fazer o que com ele? Quem lembra? Apedrejá-lo. E tendo convencido as multidões, fizeram o que com o apóstolo Paulo? Verso 19. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Lá no verso 5, eles tentaram. No verso 19, eles conseguiram. Bom, tem algumas coisas para a gente pensar aqui. Eu vou tentar ser breve, porque eu já me estendi muito. A primeira delas é como a multidão muda de opinião fácil, né? Estavam ali chamando os dois de deuses e agora já está com pedra no apóstolo até quase ele morrer. Como é que as pessoas mudam, né? Irmãos, eu sei que não é lição desse texto não, mas eu quero abrir um parêntese. Porque eu acho que dá para a gente aproveitar, eu sei que é uma aplicação bem assim, grosseira, mas é o perigo da gente se deixar guiar pela opinião das pessoas. Elas mudam de opinião muito fácil, muito rápido sobre tudo. No momento, o homem era Deus. No outro, ele era uma espécie de diabo. Agora, o ponto aqui é o apóstolo Paulo sofreu apedrejamento. Isso é algo que não... Imaginar isso é terrível. Imaginar que um homem seja tomado e taquem pedra nele até com desejo de matar. Por quê? Porque ele matou alguém na cidade? Ele roubou alguém? Ele cometeu um crime hediondo na cidade? Paulo fez alguma coisa terrível que justificasse isso? Não. Não fez, não. É o ódio mesmo. O ódio. O ódio do coração do homem rebelde por conta do pecado. Mas o que acontece? Pela graça do Senhor, Deus o livra. E diz o verso 20 que quando os discípulos o rodearam, não sei se para pegar o corpo para levar para enterrar, não sei se rodeiam ele para orar, para Deus tomar o espírito dele. Ali eles percebem que o homem está vivo e ele então se levanta e entra na cidade. E no dia seguinte parte com Barnabé para Derbe para continuar a missão. E esse final é um momento assim que eu confesso aos irmãos que eu fiquei preparando esse sermão pensando no final desse texto. É algo extraordinário da gente pensar. Você acabou de ser apedrejado, está quase morto. Você vai se levantar e vai entrar na cidade de novo? Paulo vai. Você não, mas Paulo iria. Talvez eu e você desistíssemos da missão numa hora dessa, não é verdade? Ô Deus, eu estou aqui pregando e o Senhor está deixando essa multidão tacar pedra em mim, quase me mataram, Deus. O Senhor não está vendo isso não, Senhor. Ou então, Senhor, o diabo está se levantando, o diabo tomou esses judeus aí, possessos pelo espírito maligno, e tacaram pedra em mim, Senhor. O inimigo está se levantando contra mim. Paulo faz alguma dessas coisas? Não, se levanta e vai trabalhar. Aí eu fiquei pensando... se em algum momento, porque esse é o primeiro momento que ele sofre algo assim, ele vai sofrer muito, mas é o primeiro momento que ele sofre algo assim. Se nesse momento ele se lembrou do que Ananias disse para ele, lá no capítulo 9, verso 16, quando o próprio Deus falou que estava colocando ele como luz aos gentios e que era necessário sofrer pelo meu nome, disse o Senhor. Deus falou para Paulo, é necessário que você vai sofrer pelo meu nome. Bom, para a gente encerrar, qual é a grande ideia desse texto? A gente falou de perseguição o tempo todo, de luta o tempo todo, de dificuldade na missão o tempo todo. E eu entendo com esse texto que para sermos testemunhas fiéis de Cristo,
apesar da perseguição. É Deus quem precisa nos conceder poder. É Deus quem concede poder para sermos testemunhas fiéis de Cristo, apesar de toda a perseguição. Essa é a principal lição que eu tiro desse texto. É Deus quem concede o poder para pregar, é Deus quem concede o poder para manifestação de sinais e prodígios, é Deus quem concede o poder para resistir aos que se opõem ao Evangelho, é Deus quem concede o poder para perseverar, apesar dos reveses que encontramos na missão, é Deus quem concede o poder para sermos testemunhas. Lembra o que ele disse? Mas recebereis poder quando descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas. Deus concede poder para nós sermos testemunhas. E isso, em alguns momentos, vai significar que eu e você teremos de passar pelo sofrimento. Vamos ter de passar pelo sofrimento. Mas louvado seja Deus, porque nesse sofrimento, a vitória sobre ele não vai estar na minha força ou na sua força, mas no poder do alto que desce sobre nós. Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.